muito bom dia para você de casa. Nesta segunda-feira, 28 de maio, começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E confira os destaques do dia. Madrugada na fila na tentativa de conseguir combustível. Bares vazios em um final de semana marcado pelo desabastecimento. Confusão em postos no Paraná. Protesto leva milhares de pessoas às ruas para apoiar movimento dos caminhoneiros. Temer faz novo pronunciamento e reduz preço do diesel em 46%. E os impactos da greve no Rio de Janeiro, que já estava em crise. O RF com você está apenas começando. E temos a reportagem do dia. Hoje eu vou mostrar aqui no RF com você uma reportagem especial sobre as condições de trabalho dos caminhoneiros e por que a categoria está tão revoltada. Vamos falar sobre a saudade da família, os baixos salários e também a insegurança nas estradas. Por mais um dia acompanhando aí a greve dos caminhoneiros, a situação em todo o Brasil, entramos em 8º dia de greve, né? Antes de falar sobre essa situação, vamos ver a previsão do tempo em todo o Brasil. Pode colocar na tela. Olha aí, em Limeira, interior de São Paulo, sol por aqui, mínima de 13, máxima de 27 graus. Em Campinas, dia ensolarado também, mínima de 13, máxima de 26 graus. E em Franca, segue essa mesma temperatura aí com muito sol, mínima de 11, máxima de 23 graus. Agora as principais notícias. Os motoristas passaram a madrugada em filas de postos de combustíveis na expectativa de conseguir abastecer o carro. Setores da saúde e até da educação foram afetados. Combustível ainda não tem, mas a fila... O fretista, no momento nenhum, ele passou para nós o momento que vai chegar combustível. Nós estamos aqui na expectativa mesmo, que já acabou cedo, né? Se não tem garantia de gasolina, pelo menos deu para reunir a família, né? Eu liguei para minha madrasta, para a família, todo mundo veio, se encontrou aqui, estamos aqui. Na expectativa que chegue hoje. Vamos que vamos. A grande maioria de quem se dispõe a enfrentar fila por combustível na madrugada é quem precisa dele para trabalhar. Todo mundo aqui ou é taxista ou motorista de aplicativo, como o Christian, que é venezuelano. E o Brasil deveria muito pensar no futuro de todos e para as coisas melhorar para todos e ser o mais democraticamente correto. As escolas vão estar abertas, mas as merendas serão especiais, conforme o que tem no estoque. Já a USP, o Fiscar e o Nesp não terão aulas nesta segunda-feira. Algumas faculdades particulares também suspenderam as aulas. Unidades básicas de saúde funcionam normalmente. A Secretaria Municipal da Saúde informou que serão adiadas as cirurgias não emergenciais nos hospitais municipais. A coleta de lixo acontece hoje, mas a coleta seletiva de lixo está suspensa. Quem precisar de ônibus para outras cidades tem que entrar em contato com as empresas para ter certeza de que vai ter viagem. No terminal Tietê, o maior da América Latina, o número de saídas reduziu em 35% por causa da greve. Já que não tem ônibus para todo mundo, o rodízio de veículos está suspenso na maior cidade do país. Além disso, o motorista que parar por falta de gasolina não vai ser multado por isso. Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas tiveram um abastecimento garantido. E o comércio também tem sido afetado pelas manifestações. No final de semana, bares ficaram vazios. Para piorar a situação, os petroleiros anunciaram uma greve a partir da próxima quarta-feira. Bares que deveriam estar lotados com a maioria das mesas vazias. Uma cena incomum para um bairro boêmio como a Vila Madalena, em São Paulo, num domingo à noite. Os comerciantes já somam os prejuízos pela queda no movimento, reflexo da falta de combustível. Hoje a gente teve uma perda de 40% no nosso movimento normal. Por toda a cidade, o movimento nas ruas caiu. Motoristas de aplicativos não tiveram escolha. Sem combustível, Orlando já contabiliza o prejuízo. Hoje, no mínimo, se trabalhasse umas 12 horas, no mínimo 500, 600 reais. Quem se dispôs a abastecer o tanque do carro precisou de muita paciência. Nos poucos postos onde ainda havia combustível, motoristas enfrentaram filas quilométricas e espera de até 2 horas. Na Zona Leste, um boato fez motoristas formarem uma fila neste posto. Pelo celular, eles foram informados de que um caminhão-tanque chegaria no local, mas isso não aconteceu.
Isso daqui é um absurdo pro nosso país. Olha aqui, ó. Todo mundo tem criança para levar para escola, tem tudo, tem trabalho. Meu esposo trabalha com moto, é motoboy e tá nessa situação. Neste posto, a fila imensa era de ônibus do transporte público. De acordo com a SP Trans, apenas 65% dos ônibus previstos circularam no fim de semana. O objetivo foi economizar diesel para que o máximo da frota possa atender a população nesta segunda-feira. A Prefeitura de São Paulo garantiu que de 60% a 80% da frota vão circular hoje. Por volta das 9h30 da noite, o helicóptero flagrou um comboio de caminhões-tanque na região de Barueri, na Grande São Paulo, escoltados por veículos do Exército. Mas o esquema ainda está longe de garantir a normalização do abastecimento. No início da noite, a maioria dos postos, como este na região central de São Paulo, continuava assim. E não há previsão de quando vão voltar a funcionar. Para piorar, os petroleiros anunciaram uma paralisação de 72 horas a partir da 0h de quarta-feira. Eles reivindicam a redução nos preços do gás de cozinha e dos combustíveis, o fim da importação dos derivados de petróleo e a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Além de combustível, também começam a faltar produtos nas prateleiras de supermercados e atacadistas. Na Zona Sul, o aviso já está na porta. E nas prateleiras, as consequências da paralisação. Este atacadista ainda conseguiu receber uma carga de batata, mas o preço subiu de R$ 3,90 o quilo para quase R$ 7. As flores já acabaram e para não acontecer o mesmo com a carne, cada cliente pode comprar apenas 3 peças. O mercado municipal, tradicional ponto turístico de São Paulo, que costuma ficar lotado aos domingos, teve movimento bem abaixo do normal. As mercadorias não chegaram e os preços também dispararam. No local onde os caminhões estacionam para fazer a entrega dos produtos, um cenário diferente: vagas vazias. O desabastecimento do CEAGESP também transformou a vida dos frequentadores das feiras livres na capital paulista. No fim de semana, eles tiveram que conviver com a alta nos preços e desaparecimento de alguns produtos. Nesta feira da Zona Oeste, o que mais se viu foram clientes assustados com os preços. Semana passada o brócolis era R$5 e hoje está 8. Alface semana passada estava de 3, hoje está de 5, então eu não vou comprar nada. Os feirantes entendem a insatisfação dos clientes, mas não tem o que fazer. Eu tenho 30 anos de feira, meu marido 40 anos, a gente nunca viu uma situação tão difícil como essa. Estamos muito preocupados. Tem que resolver isso o mais rápido possível. Bom, e como o desabastecimento atinge todo o país, em alguns locais teve confusão nos postos. Olha só o que aconteceu lá no Paraná. Segundo o Sindicato dos Donos de Postos, 99% dos estabelecimentos estão com os estoques zerados. Nos poucos que conseguem receber combustíveis com caminhões escoltados, grandes filas se formam. Neste posto, quando a bomba secou, a confusão foi grande. Neste outro posto, a confusão foi por outro motivo. Os motoristas estavam há várias horas na fila quando foram surpreendidos pela polícia, que chegou aqui e fechou o posto, alegando que o estoque era reservado para as viaturas. Mesmo assim, muita gente permaneceu do lado de fora na esperança de conseguir abastecer. 4, 5, 6 horas, famílias inteiras dentro do carro e do nada a polícia chega, fecha o posto e diz que agora é o abastecimento de veículo oficial. A pressão dos motoristas deu certo. O governo do Paraná voltou atrás e liberou a venda. Tem que acatar, como eu acatei de fechar o posto, então agora todo mundo que acho que coordena isso aí entrou num consenso, então agora nós vamos voltar a abastecer a população até a hora que acabe o combustível. A escassez de combustível afeta cidades do país todo. Na capital mineira, uma fila quilométrica se formou em um dos poucos postos que ainda tinha gasolina. A fila subia a rua, dobrava a esquina, passava de um quarteirão a outro e chegava longe. Estas imagens de helicóptero mostram que os últimos veículos estavam muito distantes dos que chegaram mais cedo. Senhas foram distribuídas e um limite de abastecimento estabelecido. A espera foi de mais de 8 horas e, mesmo assim, muita gente voltou para casa sem uma gota de combustível. Em Porto Alegre, somente 5 postos estão abertos. As pessoas só podem abastecer até R$100, o equivalente a 21 litros de combustível. Em Belém do Pará, o abastecimento está se normalizando. Os postos estão repondo os estoques. Mas nas regiões Nordeste e Sudeste do estado, as pessoas ainda enfrentam dificuldade para abastecer.
E em Limeira, a greve também causou diversas consequências na saúde, transporte e também no abastecimento de produtos básicos. A cidade também teve protesto na tarde de ontem. Em carreata, os manifestantes percorreram as principais vias da cidade de Limeira e se reuniram na rodovia Anhanguera, onde bloquearam um ponto da pista, o mesmo trecho que foi ocupado pelos caminhoneiros. A manifestação reuniu motociclistas, motoristas com veículos de passeio, caminhões e tratores. Em alguns pontos da cidade houve até mesmo um buzinaço. Com bandeiras e cartazes, o movimento deu apoio à greve dos caminhoneiros, que chegou ao 8º dia. O reflexo da greve também foi sentido na saúde. O provedor da Santa Casa de Limeira divulgou um vídeo afirmando que suspendeu cirurgias que não são de urgência e emergência. Nós estamos tomando um plano de prevenção dentro da Santa Casa devido à greve dos caminhoneiros. Nós cancelamos todos os procedimentos eletivos dentro da Santa Casa a partir de agora. Nós estamos tendo um problema de fornecimento de materiais. Eles estão liberando os caminhões e materiais para chegar até nós, porém está tendo um probleminha que, como todo nós, não tem tendo combustível. Todos os postos estão sem abastecimento. E nós temos caminhões que estão no meio do caminho, não conseguem chegar aqui. Algumas coisas nós enviamos até uma viatura nossa para ir buscar esses produtos, mas não temos condição de fazer mais isso daí. E começou agora também a faltar remédios, desabastecimento de remédios. Eu peço a colaboração pela população limeirense que venha à Santa Casa aquele realmente, eu sei que é difícil falar, como você falou, uma doença de emergência e urgência, mas nós vamos só atender emergência e urgência. A Prefeitura de Limeira também divulgou nas redes sociais um vídeo do prefeito Mário Botion que decreta estado de emergência na cidade. O país vive um momento muito delicado com a crise provocada pela greve dos caminhoneiros, que trouxe um desabastecimento, principalmente nesse momento, dos combustíveis. E Limeira está sendo afetada por esse problema também. Já tomamos algumas medidas essenciais para a manutenção dos serviços básicos, quais sejam Corpo de Bombeiros, o serviço do SAMU, o serviço de ambulância e da Guarda Municipal. Finalizamos nesse momento a reunião do gabinete de crise e tomamos a decisão de baixar um decreto estabelecendo o estado de emergência em nossa cidade. Isso nos permitirá também tomar outras decisões necessárias para a manutenção dos serviços públicos essenciais. Com base no decreto que coloca Limeira em situação de emergência pública, a Prefeitura da cidade conseguiu a liberação e a entrega do combustível para os serviços essenciais do município. O caminhão-tanque carregado com o produto fez o trajeto de Paulínia a Limeira escoltado pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal e abasteceu o posto que fornece o insumo para a frota municipal. O recurso foi destinado à Polícia Civil e Militar, Guarda, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ambulâncias e 50% da frota do transporte coletivo. E olha, ainda aqui em Limeira, os reflexos chegaram à educação. A Unicamp, por exemplo, também suspendeu as atividades por tempo indeterminado. E sobre essa situação aqui em Limeira, nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Larissa Israel. Boa tarde, Larissa. A manifestação continua na rodovia Anhanguera? Boa tarde, Marielle. Boa tarde a todos que acompanham o RF com você. E a manifestação continua assim. O movimento é intenso aqui na rodovia Anhanguera, no perímetro da cidade de Limeira. A única diferença é que os caminhoneiros não estão mais bloqueando a rodovia. Por enquanto está passando todo mundo aqui pela via. Até os caminhões estão passando. Está ficando aqui nesse trecho da cidade de Limeira apenas quem quer participar realmente da greve. Eu vou pedir para o Boro mostrar para vocês como está o movimento aqui. Do nosso
nosso lado esquerdo, a gente consegue ver a quantidade de caminhões que estão estacionados aqui à beira, no retorno, eu posso dizer assim, da rodovia Anhanguera. Vários carros de passeio também pararam em apoio aos manifestantes, em apoio aos caminhoneiros. Agora há pouco, os produtores rurais também fizeram uma passeata, passaram aqui pelo entorno da rodovia Anhanguera com vários tratores e caminhões. O movimento é bastante organizado, viu, Marielle? Aqui ao fundo a gente consegue ver as duas barraquinhas que foram montadas para alimentação, para esse pessoal que já está aqui acampado há pelo menos 5 dias. E a todo momento, populares estão chegando até aqui, até esse ponto, trazendo alimentos e comida para esses manifestantes. A rodovia está bastante tranquila, quase não há movimentação de caminhões e não há também movimentações de carros. Ao fundo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente vê uma fila imensa de carros. Sabe o que é essa fila, Marielle? É fila para o combustível. Tem um posto aqui na rodovia que conseguiu o produto e a fila está quilométrica. Ao lado a gente consegue ver também a polícia. A Polícia Rodoviária Militar está acompanhando todo o processo, toda a manifestação, que por enquanto não teve nenhuma desavença, está sendo pacífica. Ao fundo, a gente vê bastante bandeira, o pessoal está pedindo mesmo a intervenção militar. Voltamos aos estúdios, é com você, Marielle. Obrigada pelas informações, Larissa, e pode voltar a qualquer momento atualizando aí essa situação na rodovia Anhanguera. E como nós mostramos ontem, um protesto reuniu muitas pessoas aqui de Limeira, motoristas de motos e também a passeata de carros e caminhões. E o presidente Michel Temer realizou um pronunciamento ontem em que garantiu novas medidas, entre elas a redução do preço do diesel em 46 centavos. O pronunciamento foi feito pouco antes das 10 da noite. O preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Anunciou a edição de mais 3 medidas provisórias. A isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Também uma terceira medida provisória estabelecendo a tabela mínima de frete. O ministro Carlos Marum garantiu que a redução do combustível chegará às bombas. O PROCON está inclusive editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Para garantir as medidas, o governo irá gastar 10 bilhões de reais. A Polícia Federal abriu 37 inquéritos em 25 estados para investigar se empresas de transporte apoiaram os caminhoneiros nas paralisações. Bom, e a fala do presidente Temer repercutiu aí na imprensa internacional. Vamos ver. O argentino Clarín afirmou que o governo do presidente Michel Temer cedeu aos pedidos dos caminhoneiros, que paralisaram o abastecimento em todo o país. A rede britânica BBC disse que o preço do diesel no Brasil quase dobrou desde 2016. Já o americano The Wall Street Journal lembrou que vários aeroportos do país estão sem combustível e que faltam produtos frescos nos supermercados. O jornal ainda destacou que milhares de animais podem morrer nos próximos dias pela falta de comida. E olha, no Rio de Janeiro, que já vivia aí uma crise, o impacto da greve dos caminhoneiros foi ainda maior. O transporte público é um dos segmentos mais afetados.
Terminal Alvorada, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Por volta de 1h da manhã desta segunda-feira, o local estava cheio de ônibus do consórcio BRT. Só que estacionados na garagem. No terminal da Taquara, também na zona oeste, passageiros esperavam apreensivos pelos ônibus regulares. Nada de ônibus. Peguei um BRT agora, demorou em média 1 hora. Os ônibus regulares rodaram com 30% da frota. Há uma decisão da Justiça para que serviços públicos de transporte recebam combustível. Isso inclui os ônibus. Nos postos de combustíveis, a situação continua a mesma. Nesse aqui, por exemplo, os cones em frente às bombas indicam que não há mais uma gota de óleo diesel, gasolina e etanol. E para piorar a situação, não existe previsão de reabastecimento. Neste supermercado, ficou praticamente impossível fazer compras no domingo. No aeroporto Santos Dumont, a movimentação de passageiros foi pequena. Durante todo o dia, o helicóptero sobrevoou os 2 sentidos da rodovia Washington Luiz. O movimento foi bem menor em relação a outros fins de semana. Fluxo de pessoas e veículos só em frente à refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os caminhoneiros continuavam acampados em barracas. Alguns caminhões-tanque foram escoltados pela Polícia Militar. Os manifestantes abriram caminho para que os veículos seguissem viagem pela rodovia para abastecer ambulâncias. Daqui a pouco mais notícias aí sobre essas manifestações e vamos mostrar também a vida dos caminhoneiros e as dificuldades aí na rotina nas estradas. Desde a semana passada, o Brasil sentiu os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. Em greve, eles reivindicam por melhores condições de trabalho e valores mais baixos dos combustíveis. Você vai ver agora detalhes das consequências geradas por essa manifestação. Um país paralisado. Prateleiras vazias. Alimentos perecíveis, frutas, legumes, a gente está sem, tá bem pouco, bem escasso. A batata que estava 8 já está 10, o mamão papaya você praticamente não encontra em lugar nenhum. Serviços essenciais em colapso. Acaba a gasolina da viatura, o que a gente faz, hein? E terça já não tem, aí nós vamos ficar sem fazer mundial. De norte a sul do país, os brasileiros sentiram os reflexos da greve dos caminhoneiros. Como vocês podem ver aí, ó, o posto tá vazio aí, nada nas bombas. Aqui no tanque também nada, ó, o ponteiro aí marcando, zerado. Eu tô presa no meu trabalho hoje, que eu não consegui ir embora pra minha casa, que eu pego 3 condução. Nós estamos aqui com o nosso carro parado no hotel em Gramado, porque nós não temos combustível. Nós vamos fazer a compra para poder se tocar em casa, porque ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Como explicar o que aconteceu no país esta semana? A realidade por trás das reivindicações dos caminhoneiros. E afinal, por que o Brasil depende tanto das estradas para transportar tudo que produz? A greve dos caminhoneiros começou na segunda-feira, dia 21 de maio. Caminhões interditaram rodovias em vários estados do país. A maior paralisação de caminhoneiros em quase 2 décadas. Um protesto contra os constantes aumentos de combustíveis. A gente está pagando para trabalhar, então é inadmissível. Nós não temos dinheiro para ficar bancando esses aumentos constantes. Com o passar dos dias, o movimento ganhou força. Se tiver que andar a pé, de bicicleta, eu vou andar. A atitude dos caminhoneiros está aprovada. Na terça-feira, dia 22, 20 estados já tinham as principais rodovias interditadas. A Confederação Nacional dos Transportes falava em 300 mil caminhoneiros parados. Dia 23 de maio, a greve começou a ameaçar o abastecimento nos supermercados. Preocupa que talvez falte alimentos? Ah, preocupa, né? Porque a consequência do combustível, da entrega de mercadoria é o reflexo. Então, quer dizer, por enquanto tem. Agora, até quando?
reflexo maior foi nos postos. Com medo da falta de combustível, os brasileiros formaram imensas filas em várias partes do país. No dia seguinte, as bombas secaram. A insegurança tomou conta das ruas. Vai pôr a gasolina mais cara. 4,80. É só que tem? Só que tem, só aditivada. Você usa o carro para trabalhar? Para trabalhar, corporativo. E aí? E aí tem que abastecer agora, porque senão amanhã eu não trabalho. Aonde tem, a gente tá parando para abastecer. Assustou com o preço? Um pouco, mas eu fiquei mais preocupada em não ter combustível. Então tô feliz em encontrar. A corrida aos postos rendeu flagrantes de violência. E de abuso. Neste posto de Brasília, o preço foi remarcado na frente dos clientes. O litro da gasolina passou de R$ 4,76 para quase R$ 10. Motoqueiros interditaram uma das principais vias de transporte de São Paulo. No litoral do estado, barqueiros tentaram interditar o canal que liga a cidade de Santos ao Guarujá. A falta de combustível tirou carros e ônibus das ruas. Aos poucos, o transporte público em várias cidades sentiu os reflexos da paralisação. O governo anunciou um acordo com os grevistas. A principal reivindicação dos caminhoneiros foi atendida: a redução do preço do combustível em 10% e estabilidade por 30 dias. O prejuízo da Petrobras com essa medida será compensado pelo governo federal. Um custo de quase 5 bilhões de reais até o fim do ano. Mas os grevistas ignoraram o acordo. Na sexta-feira, os caminhões continuaram parados nas principais rodovias. São Paulo, a maior cidade do país, decretou estado de emergência. Aeroportos começaram a ter dificuldades para abastecer os aviões. Até a noite deste sábado, 14 estavam sem combustível. Nesses aeroportos, os aviões só podiam pousar se tivessem combustível suficiente para seguir viagens sem reabastecimento. Os Correios também interromperam as entregas. Fazendeiros perderam a produção de leite por não ter onde estocar o produto. 40 mil toneladas de carnes deixaram de ser exportadas só nos 5 primeiros dias do protesto. O prejuízo com as frutas perdidas em centrais de abastecimento passam dos 300 milhões de reais. Caminhoneiros que tentavam furar o bloqueio eram alvos de ataques. Aviões no chão, estradas paradas. As consequências se espalharam pelo Brasil. A gente vai continuar vendo a reportagem especial sobre as consequências da greve dos caminhoneiros. Mas como explicar o que aconteceu? Por que chegamos nesse ponto? Para entender melhor a situação, primeiro é preciso saber como o preço do combustível é calculado e o que fez ele aumentar tanto nos últimos meses. No Brasil, o preço final do litro do combustível é calculado da seguinte forma. No diesel, por exemplo, 51% vão para a refinaria. 6% é o valor pago pelo biodiesel que é misturado ao diesel. 10% ficam com os postos, 6% com as distribuidoras. Os 27% restantes são impostos federais e estaduais. No caso da gasolina, a refinaria fica com 30% do valor pago e os impostos representam 44%. A carga tributária no Brasil, de uma forma geral, é elevada e especificamente no setor de combustíveis, o que significa que no preço final da gasolina, nós pagamos metade sob a forma de impostos. Além disso, desde julho do ano passado, o preço do combustível passou a variar de acordo com a movimentação do mercado internacional. A referência é o valor do barril do petróleo, calculado em dólar. De julho para cá, o preço variou entre 50 e 80 dólares. Se o barril do petróleo e a cotação da moeda internacional aumentam, o preço do diesel também sobe e o valor final na bomba segue o mesmo ritmo.
dados da Agência Nacional de Petróleo mostram que a gasolina e o óleo diesel subiram 22% nos últimos 11 meses. Para o economista Pedro Vartanian, o preço que é praticado no Brasil não difere muito dos valores cobrados em outros países. Se nós compararmos o preço do combustível no Brasil com a média mundial, os nossos preços não estão distantes da média. Nós estamos no grupo dos países intermediários. Nem os países que têm o combustível mais barato e também não somos o país que tem o combustível mais caro. Para ele, uma das alternativas seria a redução dos impostos. Uma redução das alíquotas do ICMS, por exemplo, que é da esfera estadual, uma redução da CID, o governo já anunciou, mas isso tem um impacto pequeno no preço final do combustível, algo em torno de 5 centavos, e outros impostos, PIS, COFINS, entre outros, poderiam ter uma alíquota reduzida. O problema é que o país ainda se recupera dos efeitos da crise vivida nos últimos anos. A questão é que, como o Estado, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, passaram por uma crise, estão em um processo de ajuste, o gasto é muito maior do que a arrecadação, nesse momento a redução das alíquotas não é possível. Os protestos atingiram em cheio a Petrobras. As ações da estatal na bolsa despencaram. Em apenas 2 dias, a empresa perdeu cerca de 50 bilhões de reais em valor de mercado. A origem da paralisação foi a revolta dos caminhoneiros com a sequência de aumentos. A gente já estava há muito tempo precisando acordar. Se precisava de uma chave. E essa chave está sendo os caminhoneiros. E espero que o governo também estadual dê a sua resposta em respeito ao ICMS, que eles ainda não deram. O movimento que parou o país durante a semana seria uma iniciativa dos caminhoneiros autônomos. Mas o governo acredita que a força do movimento está relacionada à prática de lockout. Lockout é um termo originado do inglês lockout. Acontece quando a paralisação tem a iniciativa ou a coordenação dos empresários, uma articulação de um determinado setor para promover os próprios interesses. O lockout é proibido por lei e a Polícia Federal já teria pedido a prisão de empresários do ramo de transporte. Além disso, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, está investigando a Federação de Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo. O motivo? Esse vídeo. Já não tem combustível. Então os caminhões são o problema? Vamos sumir com eles por apenas 5 dias. O vídeo seria o indício de que a greve foi planejada, porque narra uma espécie de resumo do que o país viveu nos últimos dias. Desabastecimento, caos, rotina prejudicada. Agora, no 5º dia sem caminhões, o caos está por todo lado. A federação alega que o vídeo é do ano passado e foi produzido com o objetivo apenas de valorizar o trabalho do caminhoneiro. Muitas vezes reclamamos dos veículos de carga nas estradas e nas cidades, mas esquecemos que eles são as células que transportam tudo que é vital para termos a vida com que estamos acostumados. Mas qual seria a solução para evitar que uma única categoria consiga parar o Brasil, como fizeram os caminhoneiros? Para Leandro Barreto, especialista em transportes, o problema está numa escolha que o país fez na década de 50. Escoar toda a produção por rodovias. O Juscelino promoveu o modal rodoviário para atrair a indústria automobilística, mas esse movimento não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. O que aconteceu foi que depois de algum tempo os outros países perceberam a necessidade de investir também em outros modais para fazer essa carga de muito volume, como os grãos, que hoje no Brasil ainda são muito dependentes do caminhão. Em outros países esse tipo de carga acaba utilizando modais com maior escala, como as barcaças, também as ferrovias. Hoje, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, os caminhões transportam 61,1% de tudo que é produzido no Brasil. A gente precisaria de ferrovias
como hoje a gente tem lá no Pará, para tirar o minério lá de Carajás, que vai até São Luís, esses trechos do interior do Brasil até o porto, esses precisam ser feitos, sim, por ferrovias, precisariam ser efetivamente construídas ferrovias que estão aí no papel, nas pranchetas há muito tempo. Além disso, o especialista defende o fortalecimento das hidrovias. Uma malha diversificada de transporte seria uma espécie de plano B. Existe espaço para todo mundo e o Brasil ganharia muito com o melhor planejamento aí da nossa matriz, assim como outros países já fizeram. O governo criou um gabinete de crise e assinou o decreto da Lei e da Ordem, que permite que o Estado possa assumir o controle de caminhões para desobstruir as rodovias e autorizou o uso das Forças Armadas para liberar as estradas. Em São Paulo, a tropa de choque tomou uma das estradas bloqueadas. No começo da noite deste sábado, negociou a liberação da rodovia com os manifestantes. Aos poucos, o trânsito começou a se normalizar. Caminhoneiros que descumprirem essas determinações podem ser multados. As penalidades aplicadas até agora somam mais de R$1.700.000. Também no sábado, militares escoltaram caminhões-tanques de combustíveis que serão usados em serviços essenciais em várias cidades do país. Em meio de tantos transtornos, a população vai dando o seu jeitinho. Em uma padaria de São Paulo, o seu Ari teve que tomar uma atitude para não ficar sem um item essencial no seu cardápio. A couve, que está em falta no mercado. A couve da feijoada a gente cortou hoje para ter a couve à noite para o caldo verde. Escolhas complicadas que devem continuar fazendo parte, pelo menos no começo da semana, da maioria dos brasileiros. Continuamos falando de um assunto que não poderia ser diferente, a greve dos caminhoneiros, né? Em mais uma reportagem especial, você vai conhecer a dura realidade enfrentada diariamente pelos caminhoneiros brasileiros. Saudades da família, salários baixos e violência nas estradas são algumas das maiores dificuldades vividas na rotina desses trabalhadores. O Brasil tem mais de 1 milhão de caminhoneiros. Uma legião de trabalhadores com uma grande responsabilidade: transportar a maior parte da riqueza produzida no país. Toda a riqueza, o que chega na mesa do brasileiro é transportado em caminhão. Um batom que a sua esposa usa vai em cima do caminhão. Se não for o caminhão, o Brasil não gira. Na terra, no asfalto, eles só têm uma certeza: pra estar nisso aqui, não basta ter precisão. Outra coisa, tipo, se não tiver paixão, você não vai. Eu costumo dizer que a minha casa tá ali, né? Alguém pergunta pra mim, onde você mora? Ali, ó, caminhão. Estamos no terminal de cargas Fernão Dias, em São Paulo. Aqui, diariamente, mais de 1.500 caminhoneiros procuram carga para transportar. Eles verificam o destino e o valor que as empresas oferecem pelo frete. Seu Nilson está há 16 anos na estrada. Esse é um caminhão, o Brasil para, não é verdade? Ele já escolheu a próxima missão: levar uma carga de fogões para o Nordeste. Nilson vai receber R$ 4.600 pelo frete. Contando as despesas de pedágio, combustível e alimentação, ele calcula que vai conseguir faturar apenas R$1.000 com a viagem. Até chegar a João Pessoa, Nilson vai rodar mais de 2.900 quilômetros. A gente está aqui na Fernão Dias, saindo do estado de São Paulo, e o destino final do Nilson é a Paraíba, João Pessoa, capital. João Pessoa. Quanto tempo você vai levar para chegar até lá? 4 dias. 4 dias de solidão na estrada. Nilson é pernambucano da cidade de Carpina. Tem 41 anos e está casado há 23. Dentro da boleia, ele só pensa na mulher e nos filhos.
Eu tenho 2 amores de vida, meus 2 filhos. Eu adoro eles. Os quilômetros passam, a saudade da família aumenta e o cansaço é inevitável. A gente dorme 3 horas, 4 horas, 2 horas. E como é que faz para ficar acordado e aguentar tudo isso? A gente toma o energético, né? Às vezes o energético não funciona, mas o caminhoneiro tem sempre à mão uma cartela de anfetamina, o popular rebite. Comprei faz muito tempo, só de garantia, né? A anfetamina é uma droga estimulante que inibe o sono e pode causar dependência. O consumo em excesso pode deixar a pessoa agressiva e com os reflexos alterados, entre outras consequências. A gente fica acelerado, né? Não sente sono, né? E fica à vontade é só rodar, só andar, só asfalto. O uso do rebite é proibido. Mesmo assim, é fácil encontrar a droga na beira da estrada. O produtor Daniel Mota conseguiu uma cartela sem nenhuma dificuldade em um posto de gasolina próximo à cidade de Salinas, em Minas Gerais. O rapaz de camisa preta conversa com um dos frentistas do posto e logo volta com a resposta. Fiz a rebite R$60. 60 reais. Nosso produtor confirma o interesse. E o rapaz vai buscar o rebite. Obrigado, viu? Você quer do bom? Uma pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho revelou números alarmantes. 1 em cada 3 caminhoneiros utiliza algum tipo de droga no Brasil. Estamos na BR-381, a rodovia Fernão Dias. Na boleia, o paraibano Amauri, de 36 anos. Eu sou apaixonado pela estrada. A minha vida é isso aqui. Uma vida longe da mulher e do filho. Eu sinto saudade dela, do meu filho. Amauri saiu do sul da Bahia e tem 2 dias para entregar uma carga de banana em São Paulo. E para cumprir o prazo, ele planeja dormir apenas 5 horas por noite. Cansa um pouco, mas aguenta, né? Tá acostumado já. O caminhoneiro garante, mesmo com pouco tempo de descanso, ele não usa drogas para ficar acordado. Se você chegar numa situação dessa, para poder você trabalhar, é melhor você mudar de ramo. Eu não me sujeito a isso. Mas segundo ele, muitos colegas usam cocaína para não pegar no sono. Cocaína hoje você acha em todo lugar. A pesquisa do Ministério Público do Trabalho revelou que 73% dos caminhoneiros que usam substâncias tóxicas preferem a cocaína. Ficou definido que os caminhoneiros podem dirigir até 12 horas por dia. Antes, o limite era de 8 horas na estrada. Com isso, as empresas reduzem o tempo de entrega e obrigam o motorista a ficar mais tempo acordado. E se você não cumprir com aquele horário, eles descontam 30% do frete. Então hoje não tem muito o que você fazer. Ou você carrega, ou você não carrega. O caminhoneiro não tem opção. Ou ele se droga, ou ele se droga. Estamos entrando na BR-135, que liga Minas Gerais ao Nordeste brasileiro. Nossa viagem é sentido Bahia. Agora estamos próximo a Montes Claros, uma cidade importante mineira. A partir daqui, de acordo com os caminhoneiros, aumenta o perigo. Eles dizem que atualmente essa é uma das rodovias mais perigosas do país. Eles são vítimas de assalto, têm a carga roubada e muitas vezes esse roubo termina em morte. As subidas e as curvas fechadas obrigam os caminhoneiros a dirigir em baixa velocidade, o que facilita a abordagem dos criminosos. Edson foi surpreendido exatamente nesse ponto da estrada. O crime aconteceu 1 ano e meio atrás. Isso ainda mexe comigo. Um golpe duro
na vida de Elizabeth. Ele era um guerreiro, sim. Toda vez que ele partia para deixar fazer uma entrega, o que a senhora dizia para ele? Vai com Deus. Sempre, vai com Deus. Até a última vez que ele foi viajar, aí ele não voltou. Até hoje, a polícia ainda não encontrou nenhuma pista dos assassinos. Eu até brinquei com o delegado se existia crime perfeito. Porque esse parece um perfeito. Não tem pista, não tem prova, não tem suspeito, não tem nada. Elizabeth e Edson tiveram 2 filhos. Concretizar a morte é uma coisa muito difícil para nós adultos. Imagina para criança, né? O pai acabou, não vem mais. Hoje os garotos têm 17 e 10 anos. O mais novo, pelo jeito, vai seguir a profissão do pai. Daqui a pouco, mais uma reportagem especial mostrando aí a dificuldade na rotina desses trabalhadores brasileiros. A gente vai continuar a ver a reportagem especial sobre as condições de trabalho dos caminhoneiros. Cleiton tem 15 anos de experiência nas estradas brasileiras. Ele sabe exatamente que tipo de prejuízos um único buraco pode causar. O pior é quebrar o caminhão, né? Porque a gente trabalha comissionado, atrasa a carga, atrasa o trabalho da gente, aí a gente fica no prejuízo, né? Esse aqui mesmo quebrou na vinda. Eu amarrei ele atrás, uma peça ali, com corda. Quebrou por conta de buracos? Por conta de buraco. Olha só, como que balança. Tem que ter bastante cuidado para trafegar por esses trechos, olha só. E isso leva tempo, porque são vários trechos da rodovia que estão dessa forma. As estradas do jeito que tá, hoje mesmo, se não fosse por Deus mesmo, tinha capotado o caminhão. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que 2 empresas foram contratadas para reparar os danos na BR-158. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado foram registrados mais de 37 mil acidentes com caminhões nas rodovias federais. Mais de 2.700 pessoas morreram nesses acidentes. Uma outra estrada bastante perigosa, de acordo com a CNT, é a BR-418. O trecho que passa por Teófilo Otoni, Minas Gerais, foi considerado o 10º pior do país. Não tem acostamento nenhum, muito buraco. Se eu sair daqui com essa carreta tombada aqui, numa lombadinha dessa aqui, a carreta tomba. Erlândio leva 52 toneladas de eucalipto na carreta. A estrada é rota de caminhões que transportam madeira, principalmente para a Bahia. A maioria dos motoristas dirige devagar, com cautela. Mas nem sempre é assim. Quando o senhor vê um companheiro do senhor fazendo isso, o que o senhor pensa? Eu só penso aí, vai com Deus. As imagens não deixam dúvidas. As curvas fechadas da BR-418 exigem o máximo de precaução dos motoristas. Se tem uma única palavra que resume a rotina do caminhoneiro, essa palavra é solidão. No caso, a gente visita, a gente fica mais no trecho. Todo dia liga, conversa e assim vai. A saudade, né? Saudade é forte. Na estrada, a família é nós mesmos, caminhoneiro. Então, tipo assim, não é difícil você fazer amizade. Faz uma comida salgada, outro faz sem sal, aí mistura tudo e fica um tempero bom. Rodrigo tem 32 anos, 8 na estrada. Eu não sei para onde eu vou. Eu posso carregar para casa, ou eu posso carregar para Brasília, eu posso ir carregar para Salvador. A falta de rotina já fez ele perder um casamento. Eu sou separado, por causa de caminhão. O que a sua mulher cobrava de você? O que ela queria? Ela falou assim, viaja, mas pelo menos todo final de semana esteja em casa. Sai na segunda, mas no sábado esteja em casa, pra ficar em casa. E dá pra fazer isso? Não, imagina, lógico que não. Adilson também já passou por isso. Por que os seus 2 casamentos anteriores acabaram? Tá aqui, ó, caminhão.
Já são 12 anos na estrada. Aos 46 anos, ele está no 3º casamento. É uma pessoa maravilhosa que eu tenho hoje, que carrega tudo junto comigo e me entende o meu lado e a minha profissão. Adriano é o mais novo aqui. 25 anos de idade e 5 de profissão. O mais difícil é ficar sem ver a mulher e a filha. Direto, a gente tá se comunicando todo dia. Eu falo com ela põe minha filha no telefone para falar comigo. Rodrigo tem 2 filhas, uma de 15, outra de 8 anos. A mais nova é a que mais sente a falta do pai. E agora, esse mês mesmo, faz 3 finais de semana que eu não vou em casa. Então ela tá me cobrando. Saudade de uma, ciúmes da outra. E eu tô sabendo que ela tá de namorinho já. Isso preocupa você? Lógico. Eu fui pai com 15 anos. Você acha que eu quero ser avô agora com 30 anos? Eu preciso ir lá pegar no pé dela. O bom humor ajuda a enfrentar as dificuldades na estrada. Tem banheiro que é um absurdo você tomar banho, que os caras cobram 5, 10 pila pra tomar um banho de fichinha de 6 minutos. Você vai lá e se molha e sai fora. Aí no outro dia você tem que tomar 2 banhos, aí você tem que tirar a sujeira do dia anterior. Para lavar a roupa, também tem que gastar. Quantas peças 6 tem? peças. Então dá R$20. O jeito é economizar no almoço. O caminhoneiro vira chefe de cozinha. Feijão preto, calabresa, charque. É uma feijoada. Ser caminhoneiro não é uma necessidade, é uma precisão. É paixão. Se você não gostar do caminhão, não adianta você tentar embargar que não vai dar. Não adianta, você pode ganhar um brinquedo chique, maravilhoso, eletrônico. Tu pega um carrinho de madeira lá e o formato de um caminhão, tu gama naquilo lá. E aconteceu comigo isso. A alegria aqui é quando a gente sai e quando a gente chega, né? Que é a emoção da viagem, né? Nilson já entregou a carga de fogões em João Pessoa. A última parte da viagem é na PE 017. A estrada é de Araçoiaba. O rádio é sempre um companheiro fiel. E quando eu tô na solidão, eu ligo ele, aí vai passando o tempo. É meu companheiro, é ele. Por isso eu brindo a todos com minhas lindas canções. A música ajuda a passar o tempo e torna a viagem mais agradável para o experiente caminhoneiro. Já passa das 7 quando, enfim, Nilson chega em casa. Chegamos! A saudade acabou. Saudade. Coisa gostosa, pai. Pega o pico de coração, esse tempo todo fora, você acostumou ou não? Até já falei pra ele que eu pareço mais uma viúva de marido vivo. Nossa. Olha só, ó. A esposa, Giovana, prepara um lanche para o marido. Todos querem aproveitar esse momento raro na vida dos caminhoneiros. Daqui a 3 dias, Nilson vai pegar a estrada outra vez. Essa é a rotina de quem trabalha na estrada. Agora, filhos, esposa, como é que fica a sensação? O pai vem, passa 3 dias e vai embora. A saudade novamente, né? Quer dizer, esse momento aqui tem que ser aproveitado ao máximo, né? Tem que aproveitar bem. Exatamente. Então, bom apetite para vocês. Obrigado. Cerca de 1 milhão de caminhoneiros aí passam por isso todos os dias, né? E voltamos com notícias. Mães que tiveram crianças com microcefalia estão em busca da justiça para conseguir sacar o fundo de garantia. O benefício tem sido negado em muitos casos. O fundo de garantia é sinônimo de esperança. Desde que Guilherme nasceu, Daniele se dedica exclusivamente ao filho. O desenvolvimento dele tem surpreendido os médicos e, por isso, comprar os equipamentos é tão importante. Para melhor desenvolver, tanto no cognitivo, que eu posso comprar brinquedos para ele, tanto no desenvolvimento motor, para ele andar
com o uso da hortas e o uso de andador, e aí seria necessário esse dinheiro. Muitas mães e pais têm recorrido à Defensoria Pública da União para conseguir sacar o FGTS. É que na legislação, a microcefalia não está na lista das doenças graves e, por isso, a retirada do dinheiro não é autorizada. Mas a lei permite outras interpretações. Uma delas é de que as doenças citadas na legislação são exemplos de casos graves e não a definição de cada uma delas. Caso a Caixa interprete a lei de uma forma estrita, seguindo tão somente aquele rol de doenças exaustivamente previsto na lei ou no decreto, aí sim nós iremos ingressar com ação judicial por entender realmente que a microcefalia, nesse caso, por uma ausência de previsão legal, deveria também ser acobertada. Daniela espera que a decisão seja favorável ao trabalhador. Afinal, o tratamento é caro e o quanto antes a criança tiver assistência, melhor. Até porque é um dinheiro que é meu, eu trabalhei 4 anos nessa empresa, pedi para sair por conta da deficiência dele e eu não estou pedindo, é um direito assegurado, né? 21 mil campos de futebol. Esse é o tamanho do desmatamento da floresta amazônica só no mês de abril. O problema parece fora do controle. 217 quilômetros quadrados de desmatamento. Esse é o tamanho do estrago na floresta amazônica somente no mês de abril. Um aumento de quase 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Equivale mais ou menos aproximadamente a 21 mil campos de futebol. Então a partir desse número a gente tem a real dimensão do problema do desmatamento ainda na nossa região, que é um problema bastante evidente e preocupante, né? O estudo do Amazon mostra que a Amazônia já perdeu 20% de floresta, uma área maior do que os estados de Minas Gerais e Paraná juntos. Só nos últimos 10 anos foram quase 20 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Amazonas, Pará e Mato Grosso são os que mais perderam área verde. O desmatamento está principalmente em áreas particulares. O restante foi registrado em unidades de conservação, assentamentos de reforma agrária e terras indígenas. Para os ambientalistas, a crise econômica e a queda nas fiscalizações contribuíram para o avanço da derrubada das florestas. Uma vez que falta atividade empregadora, a indústria retrai a sua contratação, as empresas, acaba havendo uma migração dessa mão de obra para atividades informais, atividades ilegais. E pesquisadores do interior de São Paulo trabalham para decodificar uma enzima encontrada na Amazônia que pode ajudar na produção do etanol da segunda geração, ou seja, a partir do bagaço da cana. Só 1/3 da cana-de-açúcar processada nas usinas vira etanol. Os 2/3 que sobram na forma de bagaço têm potencial para gerar mais combustível, o etanol de segunda geração. O que a gente quer fazer é dar um fim mais nobre para esses dois resíduos, a palha e o bagaço. É um processo muito mais complexo e que desafia todos os dias 150 pesquisadores aqui do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, no interior de São Paulo. Há 9 anos, todo esforço nestes laboratórios é para desenvolver tecnologia nacional para viabilizar economicamente esse etanol gerado do bagaço. Está mais perto do que nunca de ter uma tecnologia 100% nacional para esse processo. Cada novo passo dado nessa direção é comemorado como uma conquista. A mais nova é uma enzima descoberta na natureza, bem longe daqui, a 4.000 quilômetros de distância, nas águas do Alto Solimões, na Amazônia. Esse rio se junta ao Rio Negro para formar o Rio Amazonas. Foi num ponto no meio da floresta que cientistas da Universidade Federal de São Carlos, do interior de São Paulo, acharam a enzima. Ela ajuda a quebrar as moléculas vegetais do bagaço para a transformação em etanol. A enzima saiu de uma amostra do rio e foi trazida para este laboratório. Aqui os pesquisadores fazem o sequenciamento genético dos micro-organismos retirados do meio ambiente. A partir desse sequenciamento entram as análises para você fazer a separação entre os genes. E cada gene é analisado de acordo com o seu objetivo. No nosso caso aqui, a gente trabalha com enzimas voltadas à degradação da biomassa para a produção de etanol de segunda geração. O trabalho é como achar uma agulha num palheiro. Levando em consideração que você tem aí trilhões de micro-organismos e que você trabalha com, um exemplo, 1 grama de solo, você pode ter até 4.000 espécies diferentes de bactéria. Se você trabalhar com 1 quilo, você vê o tanto de
micro-organismos que você carrega ali e você tem acesso ao material após a extração. A enzima é uma combinação de aminoácidos codificados pelos genes. A mais recente descoberta tem a capacidade de sintetizar matéria vegetal em açúcares. Primeira etapa ao transformar o bagaço em etanol e uma peça-chave nesse processo. Por que eu falo que ela é protagonista nesse processo? Porque ela é a última enzima de toda a cascata de reação. Então ela vai clivar os últimos carboidratos, os oligosacarídeos que a gente chama, em açúcares simples, na glicose. Essa glicose é o alimento para a levedura, para que ele possa produzir o nosso etanol que vai lá na bomba de combustível. São necessárias muitas enzimas no processo para a biomassa virar etanol. Cada uma tem uma função. Depois de isoladas, elas são introduzidas em fungos por meio da modificação genética. Neste aparelho chamado bioreator, os fungos se multiplicam para produzirem um coquetel enzimático. Ele é matéria-prima essencial no processo. Esse aqui é o bagaço gerado do processamento do etanol de primeira geração. Esse bagaço recebe um tratamento como se fosse cozido numa panela de pressão até ficar nessa cor escura. O coquetel enzimático em desenvolvimento aqui no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais tem a função de quebrar essas moléculas vegetais para transformar em açúcares simples, num processo conhecido como sacarificação. Depois entram em ação as leveduras, que transformam esses açúcares em etanol, através da fermentação. O Brasil já tem tecnologia para a produção desse etanol de segunda geração, a partir do bagaço da cana, mas não é tão eficiente do ponto de vista industrial. Com certeza isso vai impactar nos custos, barateando toda a cadeia produtiva do etanol. Com 1 tonelada de bagaço, seria possível produzir 320 litros do combustível, o que significaria dobrar a produção de etanol, a partir da mesma quantidade de biomassa retirada dos canaviais. E com a vantagem de que o etanol é uma energia renovável, que não agride o meio ambiente. Então são combustíveis de baixa pegada de carbono, que a gente fala, que ajuda a tornar o nosso planeta mais limpo, mais sustentável. E em momentos de crise ajudaria muito, por sinal, né? Alguns setores têm alavancado o aumento no número de novas vagas de emprego no país. O cenário é o melhor desde 2015. Desta linha de produção, saem 1.000 galões de amaciante de roupas por hora. O equipamento é novo, comprado há poucos meses. Um dos investimentos da indústria, que tem também 2 novas fábricas e planeja crescer muito neste ano. Em cima dessa meta nossa desse ano, que é crescer 17%, nós temos que contratar um crescimento de pelo menos aí próximo de 10% em nossa folha de pagamento. Numa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, 3 em cada 4 empresas disseram ter feito investimentos no ano passado, o melhor resultado desde 2015. E 8 em cada 10 têm novos projetos previstos para este ano. Um dos estímulos para as empresas foi exatamente melhorar sua posição na concorrência. Os mercados são muito acirrados e grande parte dos investimentos foi para a melhoria de produtos, de processos e de inovação. Com investimentos, os empresários olham para frente, se preparam para acelerar. Só que ao mesmo tempo em que os números da pesquisa confirmam uma expectativa positiva em relação ao futuro, outros dados da indústria mostram que no presente o ritmo da retomada está mais lento. Depois de cair em janeiro, a produção industrial avançou bem pouco em fevereiro e voltou para o mesmo patamar em março. Este professor diz que o desempenho da economia está abaixo do que era previsto e pode afetar decisões de investimento. A nossa retomada está sob risco. Se houver uma frustração das expectativas, tanto os investimentos das empresas caem, como também a geração de emprego feito por essas empresas pode ficar comprometida. Na indústria, que mostramos no início da reportagem, os investimentos geraram empregos, aumento de 20% na mão de obra. André é um dos novos funcionários. Se você é desempregado, você olha para frente e não consegue imaginar o que você vai fazer desempregado. Nada. Você trabalhando, fica mais fácil para você programar as coisas, né? Bom, reta final do RF com você nessa segunda-feira. E vamos então para as participações, né? Mandar um beijo para Suzy, Rio dos Angicos, Bahia. Super beijo para você. A Maria de Palmas, Tocantins, beijão, ótima semana, Maria, apesar de toda a crise aí, né? Evandro de Serrolândia, Pernambuco, super beijo para você também.
Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais, beijão. E beijo também para o André de Acauã, Piauí. Ótima semana para Cauana de Corupá, Santa Catarina, sua linda, beijão. A Vera de Redenção do Gurgueia, Piauí, beijão para você também, Vera. Ótima tarde para o Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo, super abraço. Essas são as participações desta segunda-feira. Ótima semana, com muita paz, luz para você aí de casa, viu? Beijão e até amanhã, se Deus quiser.